Fica bom pra ti aí, né? Consegue filmar bem, né? Não tem outra opção. É o que tem aqui. Não, porque às vezes ele vai colocar algum fundo claro, alguma coisa e fica mais... Deixa eu ver se o passador tá passando. Tá passando. Fechou. Passando? Fechou. Podemos? Por favor. Turmas de primeira fase e terceira, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa semana de gestão aí, que já iniciamos com todo o gás já na segunda-feira. Nós vamos conduzi-la até a quarta-feira com palestras, a semana com a vitrine de negócios. Hoje a gente chega ao nosso segundo dia, né? E o tema muito apropriado para nós aqui, futuros administradores. Aliás, eu até digo que são dois temas: o ato de empreender e o cenário digital. E pensando nisso, né, nossa coordenação do curso de administração convidou o Lucas Marasquim, né, nosso palestrante, para falar sobre o tema empreendedorismo digital, ou seja, o ato de empreender nesse cenário que para muitos parece ser desafiante, mas dado o conhecimento, o know-how do palestrante, vai facilitar muito o meio-campo de vocês. Lucas, você está diante aí das turmas de primeira fase e terceira fase de administração. Uma ótima palestra, qualquer coisa, estamos aqui para dar o apoio. Tá bom? Fechou. Muito obrigado. Alô, alô! Muito boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Lucas Marasquim, como ele falou. Basicamente, assim, para mim vai ser uma novidade fazer um estilo de aula sobre a minha vivência, mas eu fiquei pensando muito sobre como que eu poderia agregar para vocês, futuros administradores empresariais, como que vocês vão adentrar no mercado digital e como que vocês vão, de fato, conseguir trabalhar e ter bons ganhos em cima disso. E da melhor maneira que eu visualizei seria, de fato, apresentando para vocês um pouco mais da minha trajetória e depois a gente vai falar de conceitos técnicos, tá? Então a gente começa numa parte mais light, mais tranquila, depois a gente vai dar uma aprofundada. Então preciso de bastante foco de vocês aqui hoje, porque uma apresentação dessa pode mudar o rumo completo da vida de vocês. Forte, hein? Forte. Então, basicamente, eu quis colocar um tema bem polêmico, né, vamos dizer assim. E aí, dá para enriquecer no Brasil sem ter que mexer com trabalhos duvidosos ou sem que depender da carta do tigrinho? Será que dá para enriquecer sem depender do tigrinho? Com certeza dá, pessoal. A realidade é que as pessoas acham que a pessoa está trabalhando com marketing digital, pronto, está fazendo coisa errada. Pronto, ela está ganhando um dinheiro desonesto. E a realidade não é assim. A realidade é que o mercado digital, hoje, ele é uma ponte para várias empresas. Ele é um formato onde a gente consegue agregar valor e gerar vitrine, gerar visibilidade para vários tipos de negócios, de diferentes nichos e diferentes produtos. Então, a gente consegue, de fato, gerar muito valor, gerar uma nova aquisição de clientes e gerar, de fato, renda, receita previsível para as empresas. E se você consegue botar dinheiro na mão de uma pessoa que tem uma empresa, você merece uma parte. E é assim que funciona, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho mais sobre mim. Eu vim de Videira, interior de Santa Catarina. Eu nasci lá, fiquei mais ou menos até os 13, 14 anos por lá. E quando eu vim para Florianópolis, eu me encantei pelo vôlei de praia. Alguém aqui já jogou vôlei de praia? Massa, massa. Temos uma fiel escudeira aqui. Então, bom, eu me dediquei muito a essa área, eu pratiquei vários esportes e uma coisa que eu aprendi muito com o esporte foi que você precisa, primeiro, ter muita dedicação, muita resiliência. Você não vai acertar nada de primeira. Normalmente, não. Principalmente aquele saque-viagem, aquele bloqueio, etc. E essa persistência, essa resiliência, ela é necessária para qualquer coisa que você for fazer na vida. Porque eu conheço profissionais, até mesmo no mercado digital, que ganham muito mal, e pessoas que trabalham no mercado digital e ganham muito bem. E muitas vezes isso está relacionado, de fato, com a sua performance própria, tá? Claro que eu recebi algumas premiações, já cheguei a concorrer, disputar, né, campeonatos que muitas pessoas assim têm uma dificuldade muito grande de conseguir. Para vocês terem uma noção, eu só não dei certo nesse esporte por causa da minha altura. Como vocês podem ver, eu tenho 1,71, então para mim era muito difícil, mas eu me dediquei a esse esporte mais de 7 anos. E eu tinha muito aquele lema de que qualquer um consegue, independente de você ser talentoso ou não. Então, por conta disso, eu fui muito longe no esporte. O único cara que venceu nas semifinais, jogando contra mim, hoje ele foi campeão brasileiro, ele representa a seleção brasileira. Ele depois foi campeão sul-americano e ele pegou o 3º lugar no Mundial. Então, para vocês terem uma noção de que só vai superar uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que é muito dedicada e talentosa.
Então, depois disso, eu conversei diretamente com o Bruno Schmidt. Eu fui boleiro num evento que aconteceu. Para quem não conhece, Bruno Schmidt e Alisson Mamute, eles são campeões olímpicos aqui do Brasil. E eu fui boleiro deles aqui na sede de São José. E aí chegou um momento que eu peguei e conversei com ele bastante. E ele olhou para mim assim, olhou de baixo para cima e falou: meu amigo, vai dar não. Tenta outra coisa, meu amigo, tenta outra coisa. Mas ele falou de um jeito carinhoso, né? Ele não queria destruir meus sonhos, mas ele simplesmente falou: cara, tem um plano B. Tudo na vida precisa de um plano B, porque os seus planos, muitas vezes, eles têm que nascer para dar errado, sabe? Então, a primeira coisa que me chamou atenção nisso foi de que a gente não pode se apegar ao primeiro plano que dá errado, sabe? Não é porque aquilo deu errado que você não presta ou que você não é bom, muito pelo contrário. Na verdade, você só ainda não se encontrou, só isso. Detalhe, meu plano B foi muito bom. Eu passei na Universidade Federal de Santa Catarina com 17 anos, no curso de Engenharia de Controle e Automação, e lá eu comecei uma trajetória de estudos mesmo, né? E eu lembro que foi muito puxado, porque eu fazia ensino médio no horário da manhã, no horário da tarde eu treinava, por exemplo, começava a treinar saque ali às 2 horas da tarde, e eu terminava o treino com todos os atletas perto das 18 horas. E das 18 até as 10 da noite, eu treinava a mais do que todos. Então todo mundo ia para casa e eu continuava treinando, sabe? E muitas vezes você só faz isso se você realmente gosta do que você está fazendo. Se você não gosta do que você está fazendo, você não consegue manter todo esse nível de resiliência, consistência durante 1 ano, 2 ou até mesmo 7 anos. E aí, obviamente, eu acabei me aperfeiçoando, e quando eu chegava de noite, ali perto das 11 horas da noite, eu começava a estudar para o vestibular. E aí eu estudava até 2, 3 horas da madrugada, dormia, acordava às 6, 7 horas de novo. Então tinha 3, 4 horas de sono. Hoje eu não indico isso pra ninguém, mas foi uma fase que eu tive que passar, que eu tive que me dedicar muito e estudar muito, né? E eu via muitas pessoas à minha volta dizendo o contrário, dizendo que, pô, Lucas, vai com calma, pisa no freio, sabe? As pessoas falavam, pô, você tá indo rápido demais, sabe? Mas a real é que a pessoa, ela olha pra isso não com o sentido de cuidar de você, mas sim de que ela se sente mal ao ver você indo tão além e ela não se dedicando nem um terço, entendeu? Então, quando você perceber que as pessoas estão falando para você dar uma freada, você só pondera, faz um exame de sangue e volta a se dedicar. Pronto. Esse que é o segredo. Então, depois disso, aconteceu a pandemia. Assim que eu passei um semestre ali na faculdade, veio a pandemia, veio a Covid-19. E, obviamente, foi difícil para todo mundo. Eu acredito que cada um de vocês passou de uma maneira a pandemia. E eu acabei sendo aprovado no LabSolda, né, com outro projeto aí da Petrobras. Esse projeto da Petrobras, ele foi avaliado em 4 milhões, né? E esse projeto eu trabalhei justamente na parte de uma construção de uma patente de uma pistola automatizada de soldagem, que hoje é utilizada em todas as plataformas do Brasil, tá? Então existia essa tecnologia lá em Alemanha e também nos Estados Unidos. E aí a gente tinha que pegar esses equipamentos, trazer para o Brasil, abrir eles, estudar e montar uma engenharia reversa e montar a nossa. Isso aí levou uns 3 anos para ser feito e para ser validado. E aí depois que foi validado e feito tudo mais, eu consegui adentrar como coprodutor em alguns artigos científicos, coisas do tipo. E também, claro, foram muitas horas e muitas horas se dedicando a projetos, fazendo testes, experimentos, além da faculdade, né? Então, essa questão, é sempre fazer o além, sabe? Vocês vão ver eu bater muitas vezes nessa tecla, de que um mediano, ele sempre vai estar na média. Vocês têm que estar sempre além. Se vocês querem bons resultados, vocês têm que estar um pouco além. E aí, claro, nesse projeto da Petrobras foi muito engraçado, porque eu lembro muito de como que eu consegui a vaga, né? Simplesmente o cara pegou e falou, quem tiver interesse aí vai ter uma vaga e tal, vou abrir uma vaga para um projeto, vai ter um cara da aeronáutica coordenando o projeto lá do ITA, e quem quiser pode se aventurar. E aí eu peguei e falei, cara, eu gosto, eu quero, eu tô muito afim. Só que na hora, ele simplesmente falou, deixa esse menino aí, depois a gente conversa e tal, pode ser, vamos ver, né? Porque ele pensou, deve ter muitas pessoas interessadas. E aí passou alguns dias, todos os dias eu ia na porta lá do laboratório e eu ficava tocando o interfone do laboratório até a moça da secretaria me atender. E aí todo dia ela perguntava, e aí, o que você quer? Eu falava, tô procurando fulano, que é o diretor aí do laboratório. Ela falava, ele não tá ocupado. Aí toda vez eu ia lá de novo. Eu separava um horário todo dia para interfonar lá e perguntar se o cara tava lá. Até que chegou um dia que eu acho que a secretária pensou assim, meu Deus do céu, esse menino não vai desistir. E se ele não vai desistir, eu vou deixar ele falar logo com o cara para ele parar de me incomodar.
E aí a secretária pegou e falou, tá bom, sobe lá e conversa com ele. Quando eu cheguei para conversar com o diretor, eu fui muito sincero. Eu falei sobre meu estilo de vida, falei sobre meu interesse, meus desejos. Ele olhou para mim e falou, cara, me entrega um currículo até amanhã que eu te contrato. Simples assim. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas realmente se dedicaram que eu me dediquei para conseguir aquela vaga, sabe? Então, às vezes eu vejo, sim, muitos jovens hoje em dia querendo uma vaga dos sonhos, querendo algo, mas eles não estudam a empresa, eles não estudam como de fato se adentrar no mercado, eles não fazem um planejamento estratégico, e aí você acha que as pessoas vão simplesmente estender a mão e dizer, vem aqui, meu filho, você vai conseguir tudo que você quer. Não é assim. A realidade não é assim. Então, claro, eu consegui essa vaga, trabalhei muitos anos lá com eles, só que uma coisa que me incomodava era um pouco da remuneração, eu não vou mentir. Né? Na época, como eu era um jovem sem experiência, o projeto era avaliado em 4 milhões, só que o que eu recebia era muito pouco. Né? E aí eu não culpo nem o projeto, né? É uma questão de fato estrutural, né? E o poder de compra do brasileiro ele é muito afetado. Então, assim, o que eu ganhava só dava para custear deslocamento, coisas básicas mesmo, alimentação, etc. e tudo mais. E isso me incomodava, porque eu entrei na engenharia de controle e automação com uma única visão, de que a inteligência artificial ia dominar o mundo. Nossa, incrível! E hoje em dia todo mundo fala de inteligência artificial, né? Tá super em alta falar sobre isso depois das criações de conteúdo e tudo mais. Mas eu já visualizava que robôs entrariam no chão de fábrica e outras coisas. Né? Inclusive, eu visitei a sede da BMW de construção lá dos carros da 320i. Hoje é totalmente automatizado, é tudo braço robótico ali em Araquari. E realmente eu criei essa visão de que a inteligência artificial é muito importante para a sociedade. O que eu não sabia é que a faculdade estava um pouquinho desatualizada, né? E isso aí não tem culpa não é questão da federal. É questão de que, de fato, o próprio Brasil como um todo, ele recebe informação um pouquinho atrasado. Né? Tem um delay. Enquanto a galera lá na Alemanha, na Suíça, os caras já estão usando o carro da Uber totalmente automatizado, a gente ainda tem um motorista de aplicativo normal aqui no Brasil. Então, são coisas que a gente vai ter que desenvolver, vai ter que aprender e tudo mais, e respeitar também o espaço que a gente tem hoje aqui no país. Depois disso, eu fiz meu primeiro investimento. Eu estava muito em dúvida se eu tirava uma carteira de motorista ou se eu comprava um computador. E aí, eu olhei, pensei e falei, cara, acho que vale mais a pena eu comprar um computador, porque, de fato, eu percebi que existia um grande potencial nesse tal mercado digital. E aí, quando eu comprei esse computador, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu montei o computador sozinho, porque eu não queria investir para outra pessoa montar. E aí, quando eu fui montar o computador, na hora que eu instalei a fonte, veio aquela fumaça branca. Puf! Explodiu a fonte do computador recém-novinha. Aí eu peguei, olhei assim e falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ih, rapaz, lascou. E aí eu falei, não, vou precisar de uma fonte urgente, vou atrás de comprar uma fonte. E eu tinha que entregar um projeto da Petrobras em SolidWorks, na época, e tinha que entregar no dia, tinha prazo, né? E estava no dia. E eu entrei em contato com várias lojas aqui da região e ninguém conseguia me entregar uma fonte daquela mesma voltagem, né, em watts. E aí eu peguei, conversei com um cara, que foi esse cara aqui, e eu expliquei para ele a minha situação, e ele falou, cara, se essa é a sua situação, eu vou te ajudar. Ele pegou, desfez uma venda e pediu para o pai dele ir de moto até o local, pegar essa fonte e me trazer para me dar nas mãos e eu conseguir montar e entregar o projeto. E esse cara, obviamente, ele é membro da igreja, então depois disso me chamou muita atenção essa questão de espiritualidade, fé e tudo mais. E eu percebi que ele era um cara assim que tinha uma família, ele era um cara assim relativamente feliz, ele era disciplinado, dedicado. Eu falei, pô, eu me identifico com isso. Eu simplesmente olhei e falei, eu me identifico com isso, eu acho isso legal, acho isso bacana, eu gostaria de entender mais como você vive esse estilo de vida. E aí ele me entregou a Bíblia, né, para eu ler e tudo mais. E aí, obviamente, eu não consigo desfazer, eu gostaria de explicar para vocês como que funciona ter sucesso nos negócios, mas eu não consigo me desfazer disso. Por quê? Se não fosse a fé que eu tenho, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. Né? Então, eu acredito que não é uma questão de qual religião você segue, muito pelo contrário, mas sim uma questão de você desenvolver a fé. Se você não desenvolver a fé, se você não desenvolver uma criação sua, na sua imagem, projetar as coisas para o futuro, você não vai conseguir de fato alcançar os grandes objetivos, porque os grandes objetivos, às vezes, eles só conseguem ser vistos na sua mente e não na dos outros. E você precisa seguir aquilo em ações com fidelidade e com constância. Então, eu não consigo desvincular hoje a questão de espiritualidade, né? Eu indico fortemente todo mundo buscar algo, né? Mesmo que seja, enfim, algo que você se sinta bem. E aí,
de fato, né, eu comecei a passar por um problema muito grave, que eu acredito que muitos brasileiros passam, né, que é pagar as contas, né? Eu estava simplesmente estudando e a minha bolsa continuava a mesma, meu financeiro continuava o mesmo e as contas aumentando, aumentando e aumentando. E aí eu falava, nossa, o ônibus aumenta, a gasolina aumenta, as coisas no mercado aumentam, tudo aumenta, isso aqui é um caos. E aí eu comecei a falar, cara, não está dando de comprar nenhum guarda-chuva. Eu estava ficando literalmente na miséria. E aquilo começou a me incomodar muito, muito mesmo. Ao ponto de que eu resolvi colocar minha fé em prática. E eu, de fato, orei para Deus. Eu falei, Deus, Senhor, se o Senhor puder, de alguma forma, melhorar meu estilo de vida e poder fazer com que eu ganhe mais dinheiro ajudando as pessoas, por favor, faça. Eu não sei como, eu não sei o que você vai fazer, apenas faça. Por favor, dê um jeito. E aí eu falei com Deus dessa maneira. E eu lembro muito bem que na mesma semana aconteceu algo que mudou minha vida para sempre, né? Então, até que certo dia eu ia pegar um ônibus de volta para casa, né? E eu ia perder aquele ônibus e eu resolvi correr atrás dele e dar 2 batidinhas no ônibus. E sendo sincero para vocês, isso aqui, vocês vão entender no final, mas isso aqui é um efeito borboleta. Eu chamo isso de efeito borboleta, mas existem ações na sua vida, decisões que você toma, que elas podem parecer pequenininhas desse tamanho, mas elas podem gerar um efeito cascata que muda a sua vida para o resto da vida, tá? E detalhe, eu dei essas 2 batidas na traseira do ônibus e o ônibus abriu. O motorista resolveu parar, coisa que normalmente não acontecia, né? Eu subi no ônibus e aí o cara olhou assim pra mim, eu sentei do lado dele, ele ficou me olhando. Aí ele olhou pra mim e falou, é bom tomar água, né? E eu peguei e eu tava tomando água, olhei pra ele assim e falei, cara, que viagem. Aí eu comecei a falar pra ele, não, realmente é bom tomar água. Eu resolvi conversar com ele. Sabe aquela coisa de dar corda pra maluco? Eu sou esse tipo de cara. Eu gosto de conversar e falar com as pessoas, e me relacionar com pessoas, conhecer pessoas. E eu dei essa oportunidade. Conforme eu fui conversando mais com ele, ele chegou pra mim e falou o seguinte, cara, eu tô indo pra um evento de negócios. Você não tá afim de ir comigo, não? Aí eu falei, olha, eu até posso ir, mas quando é que vai ser? Aí ele falou, não, é agora. Você não tá entendendo. Eu tô pegando esse ônibus e eu tô indo pra lá agora. Esse evento vai acontecer agora. Você vem ou não vem? E aí eu fiquei uma boa parte do tempo olhando pela janela do ônibus e pensando, e aí, eu vou ou não vou? O que esse cara tá fazendo? Aí eu olhei e falei, cara, eu lembrei das minhas orações, né? Daí eu falei assim pra ele, olha, sendo sincero, eu tô com as minhas calças jeans toda suja, de carregar chapa de aço e tudo mais. Eu acredito que se eu entrar num evento desses, num hotel 5 estrelas, eu vou ser julgado pelas pessoas. E aí ele olhou pra mim e falou, não, fica em paz que lá ninguém vai te julgar. E aí quando ele falou isso, me deu um gatilho. E eu lembrei, opa, isso aqui é coisa de Deus. Porque um lugar onde as pessoas não me julgam realmente é algo de Deus. E aí eu falei, então vamos lá. Vamos conhecer esse empreendimento. Quando eu cheguei lá, cara, a palestra simplesmente tinha menos do que tem aqui hoje, tipo umas 10 pessoas, sabe? E tinha um cara lá, um japonês, e ele tava falando na língua dele, em japonês, e eu lá, que porcaria é essa? E aí chegou o tradutor e começou a explicar o que ele tava falando e tal, e ele tava explicando de um empreendimento que ia chegar no Brasil. E esse empreendimento, ele vinha da Coreia do Sul, ele já tinha expandido no Japão, e ele ia chegar no Brasil. E estava adentrando com vários produtos físicos aqui no Brasil. E, cara, sinceramente, aquela palestra, pra mim, ela foi mágica. Porque eu ficava, assim, arregalado, assim, olhando as planilhas, os dados, o que ele estava apresentando. Eu falei, cara, isso aqui tem muito potencial, sabe? E quando eu comecei a analisar por esse lado, naquele mesmo dia, eu falei que, de fato, eu ia empreender com eles. Eu aceitei o desafio e falei, não, eu vou empreender com vocês. Só que eu vou manter a minha faculdade, vou manter meu trabalho na Petrobras e ainda vou empreender com vocês. Aí ele falou, que hora que você vai dormir? Não sei. Mas eu vou fazer. O importante é isso, é a decisão, né? E aí, obviamente, eu fiz tudo junto. Então, eu ia para a faculdade de manhã, no período um pouco da tarde, depois trabalhava, chegava à noite ali e ainda ia empreender. E aí, claro, né, era bem cansativo também, do mesmo estilo de rotina que eu tinha ali quando eu praticava vôlei e treinava e estava para passar na Federal. Detalhe, chegou a um ponto em que minha rotina ficou muito insana. Por quê? O empreendimento ele começou a crescer, naturalmente porque eu estava dedicando atenção nele, e o empreendimento começou a tomar mais tempo. Começou a aparecer muitos clientes, começou a aparecer muitas pessoas, e chegou uma hora que eu não estava dando mais conta, sabe? E aí eu peguei e falei, não, peraí, eu vou ter que sair do trabalho, porque
a remuneração do meu empreendedorismo está superando o que eu ganho trabalhando para a Petrobras. Então eu vou fazer a troca. Se eu liberar 20 horas da semana que eu trabalhava lá com a Petrobras para começar a trabalhar nesse empreendimento, é jogo, é vantagem. Então eu peguei e comecei a depositar toda a minha dedicação naquele empreendimento, né? E aí, detalhe, as coisas começaram a andar em alta velocidade, porque eu liberei mais espaço, eu liberei mais tempo, né? E eu comecei a entender que de fato eu só ia crescer se eu saísse um pouco do operacional. Então o que aconteceu? Eu, na época, como eu tinha tipo zero caixa, isso aqui é importante comentar, meu primeiro empreendimento foi sem R$1 no bolso, tá? A gente tem que enfatizar isso. Eu já fui um cara muito liso e, de fato, foi sem nenhum real. Então, eu primeiro fechei a minha primeira parceria ganha-ganha, né? Eu conversei com uma dona de restaurante, né? Que ela também fazia parte desse empreendimento. E aí eu conversei com ela e fiz uma negociação, onde, de fato, eu ia vender os produtos físicos e eu ia passar uma porcentagem para ela de alguma maneira, né? Ela ia ter algum ganho por eu estar trabalhando para ela, entendeu? E de certa forma eu ia conseguir pegar, tocar esse braço e eu ia aumentar minha reputação e credibilidade na região. Então, os produtos eram escova de dente com pó de ouro nas cerdas, até hoje eu utilizo esses produtos, são muito bons. E detalhe, eu foquei justamente num nicho, né? Eu falei, opa, quem é que vai comprar isso aqui em larga escala, que se eu for naquele local, com certeza vai vender, né? E aí eu fui, obviamente, nas clínicas odontológicas. Então eu entrava na clínica e eu vendia a ideia para o dono da clínica de que se ele oferecesse para o paciente dele uma escova de dente com aquela qualidade, ele ia conquistar o paciente dele. E detalhe, ele ia conseguir aumentar os ganhos dele. Por quê? Porque basicamente ele está ali atendendo o paciente. Ele atendeu o paciente. A pessoa ela confia muito no seu dentista, né? E basicamente ali ele tinha uma oportunidade de conseguir fechar mais uma venda. Então ele conseguia dar uma infladinha ali no preço do produto e vender um a mais ali para a pessoa. Então basicamente eu aprendi que na corrida do ouro a gente tem que vender a pá. Certo? E aí, obviamente, depois disso, eu comecei a receber treinamentos com grandes empresários que vieram do Japão, né? Inclusive, uma delas tem 9 clínicas de estética no Japão, lá em Tóquio. E comecei a aprender muito com eles, ao ponto de que eles dedicavam assim, horas e horas, de fato, me ensinando. Eles chegavam a pegar um avião, eles passavam um sábado, assim, uma imersão de 8 horas, só me ensinando e me treinando de graça, porque eles sabiam que quanto mais eu tivesse performance aqui no Brasil, quanto mais eu expandisse esse negócio, mais eles também iam ganhar. Então, basicamente, eles estavam também na estrutura do ganha-ganha, né? E aí depois, obviamente, fui taxado de maluco, né? É bem normal todo empresário ser taxado de louco no começo, principalmente se é algo que ninguém fez ainda na região, né? E falaram que eu estava mexendo com coisa errada, que com certeza esse empreendimento ele era falso, que não funcionava, etc. E aí chegou um ponto que eu tive que conversar com pessoas que realmente viajaram até a sede na Coreia do Sul, fizeram todas as gravações lá da produção, da fábrica, de todo o controle de qualidade e tudo mais, para as pessoas acreditar de que o empreendimento era real, porque aqui não tinha nenhum espaço físico. Hoje, inclusive, tem até escritório, etc., aqui na região. Inclusive, esse empreendimento, eu não trabalho mais nele. Eu só tenho uma renda passiva lá e deu. Tá? Então, basicamente, depois de 0 a 9 meses, eu tive um boom de mercado, né? Então, por conta da minha dedicação, eu acabei aumentando muito a estrutura. E aí eu comecei a treinar e fazer processos. Então, se você, de fato, tem interesse na administração, se você tem interesse em empreender, você tem que aprender uma coisa, você tem que se encantar por processos. E você tem que saber lidar com pessoas. Você tem que saber fazer isso a todo momento. Porque, detalhe, eu só consegui crescer nesse empreendimento quando eu entendi que o meu único braço não era o suficiente. Quando eu entendi isso, aí realmente eu cresci. Entendeu? Por quê? Vamos lá. Imagine uma pessoa passando com uma escova de dente na rua e vendendo. Ah, você quer e tal, tudo mais, faz as negociações e vende lá as escovas. Você pode até ser muito bom em vendas, mas se você for a única pessoa que está andando na rua tentando vender, você está muito mal. Você vai ter uma limitação de quanto você consegue fechar em vendas, né? E aí, detalhe, para mim isso me tocou muito e eu comecei a atrair mais pessoas para conseguir de fato empreender junto comigo e pessoas que realmente tinham interesse em pelo menos ganhar o que eu estava ganhando. Então de fato eu peguei e falei, olha, se você tem interesse a pelo menos fechar ali R$500 por dia de vendas e ter pelo menos ali um lucro de 150, R$200 por dia, eu consigo te ensinar uma estratégia para você conseguir ter isso todos os dias e detalhe, eu te acompanho presencialmente até você conseguir fechar essas vendas, eu te ajudo. E aí eu peguei e comecei a treinar pessoas, montar de fato uma estrutura de braços que estavam interessados em ter ganhos em cima desse produto. E detalhe, gente, esse produto que eu estou falando da escova de dente, ele é só um chamariz. Ele é o que a gente chama no marketing de produto isca.
O que é um produto isca? Ele é um produto que a gente oferta com uma intenção óbvia, ser muito barato para a pessoa pegar. E essa pessoa, quando ela pega esse produto e ela testa, ela sente tanta confiança na credibilidade e na questão da qualidade daquele produto, que ela faz questão de comprar os outros produtos que tem na loja. Então, essa estratégia ela é bem antiga, mas ela funciona muito bem, funciona até hoje. E, basicamente, depois a pessoa ela baixava um aplicativo na Play Store, né? Ela entrava lá pelo aplicativo da Play Store e ela podia encomendar qualquer produto da loja diretamente para casa dela. Né? Então, basicamente, é ali que eu comecei a ter os ganhos mais elevados. E aonde que realmente escalou o negócio? Quando pegou mais pessoas se cativaram pelo business. E detalhe, eu acabei motivando elas a procurar mais pessoas. E realmente ensinar o mesmo processo. Aí tu fala, pois, parece um esquema de pirâmide, Lucas. Né? Mas, querendo ou não, é um método de escala, sabe? Métodos de escala são muito importantes se você quer, realmente ganhar dinheiro. E aí, obviamente, eu consegui bater 50 mil em 15 dias, né? Foi uma meta bem ousada na época, mas quando eu recebi esse objetivo, essa meta, e eu bati essa meta, eu fui até São Paulo e eu fui condecorado por esse velhinho aqui, que está aqui na palestra, e ele é basicamente um cara que ele é capa da Forbes 3 vezes, né? Ele já foi capa da Forbes 3 vezes, ele é um bilionário na Coreia do Sul, né? Hoje a empresa dele roda mais de 2 bilhões de dólares ao ano, né? São mais de 10 bilhões de reais, todos os anos rodando na empresa dele. E é uma marca mundial, é algo que realmente já está muito consolidado em outros países, né? Detalhe, quando eu recebi esse certificado aqui, basicamente minha vida mudou. Por quê? Porque, obviamente, quando você tem por exemplo, um currículo, você precisa ter alguma coisa que as pessoas tangibilizam. Entendeu? Por exemplo, uma coisa é eu falar que eu entendo da área, outra coisa é eu dizer que eu gerei um resultado. Entendam? Quando você gera resultado, as pessoas olham para você diferente. Por quê? Porque o resultado é a consequência de todo o trabalho feito. O resultado é sempre o final de todo o trabalho feito. Quanto mais resultado vocês entregam, mais vocês vão ganhar. É assim que funciona. E isso vai servir para qualquer empreendimento que vocês forem atuar, por exemplo, administrando ou gerindo pessoas, fazendo uma gestão de projetos, coisas do tipo. Então, depois disso, né, eu aprendi muito a questão de escala e tudo mais. E aí eu tive uma virada de chave, né? Onde, de fato, eu percebi que o meu único problema com alcance que demorou de fato por escalar esse negócio foi porque eu tinha que fazer tudo pessoalmente, né? De fato ter que conversar com uma pessoa por vez. Então eu tinha que sair na rua e basicamente panfletar, né? As pessoas falam de panfletagem, né? E aí eu percebi que o marketing digital ele tinha um poder que era muito diferente do convencional. Porque no digital, quando você faz um Reels, você consegue alcançar aí 1.000 pessoas como se você tivesse panfletado para 1.000 pessoas rapidamente. Em questão de um dia, questão de 24 horas, sabe? Então, poxa, eu levava... Se eu fosse presencialmente conversar uma a uma, para alcançar 1.000 pessoas, eu levaria, às vezes, 2 meses, sabe? E trabalhando com afinco. Porque mesmo indo para feiras de negócios, passava bastante pessoas, mas não quer dizer que todas elas de fato davam bola para você, né? E aí é muito mais fácil você otimizar o trabalho, você aumentar a tua intensidade, aumentar teu alcance, para de fato você conseguir colher o mais rápido possível as pessoas interessadas no business. Então eu percebi, ali teve uma virada de chave muito grande sobre o marketing digital. E aí eu comecei a fazer o que todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida, comprar curso, né? Você começa a comprar um curso, começa a comprar outro, investe em curso aqui, investe em curso lá, mentoria do fulano, mentoria do ciclano. Aí eu torrei um cartão inteiro só em curso e eu esbagacei de estudar. Essa que é a verdade. Então, tem muitos cursos que não valeram a pena, não vou mentir. Teve cursos do mercado digital que eram péssimos, sabe? Infelizmente, tem pessoas que fazem entregas muito ruins, mas felizmente teve outros que foram muito bons e realmente agregaram para o meu conhecimento e me deram mais uma alavancada. E aí, depois disso, eu quero separar para vocês a visibilidade, né? Para vocês entenderem melhor como é que funciona o business, né? Então, basicamente, a gente tem hoje 2 frentes no mercado digital. A gente tem a prestação de serviços, que é sempre a parte B2B do negócio, então é business to business, né? Uma empresa vendendo para uma empresa. E a gente tem a parte de mentorias, produtos, que normalmente é um B2C. Então, normalmente é uma empresa vendendo para um cliente final, né? Essas 2 frentes sempre vão existir no mercado digital, não tem como negar. Ou você está vendendo uma prestação de serviços, ou você está vendendo um produto ou um acompanhamento. Então, basicamente, quando eu entendi isso aqui, eu percebi que a parte de mentorias, ela era muito lucrativa.
Por quê? Porque enquanto a gente aqui presta serviços, a gente consegue ganhar com recorrência. O B2B, o business de prestação de serviços, a gente ganha com certa recorrência. Porém, as mentorias a gente consegue escalar e vender em alto valor e ganhar de uma vez só um alto valor de dinheiro. Então eu percebi que cada um dos negócios tinha suas peculiaridades. Por exemplo, você escalar e vender muita mentoria, você acaba passando por um processo onde você sente uma dificuldade de manter a recorrência de ganhos que você está tendo. E aí ocorreu já com várias pessoas no digital, tá? Da pessoa fazer muito dinheiro, ela simplesmente na cabeça dela achar que ela vai ter aquele ganho todo mês, e aí ela começa a torrar o dinheiro e depois ela se endivida pra caramba, sabe? Já vi vários casos assim, tipo aquela pessoa que comprou a Porsche, comprou a Ferrari, enlouqueceu e agora tá devendo até as calças. Então, complicado. Mas o B2B, ele, por conta da recorrência, ele passa bastante credibilidade, né? Por quê? Porque um cliente hoje B2B, quando você fecha uma prestação de serviços boa para um outro negócio, aquela pessoa ela se encanta com o que você está fazendo ali, com aquele serviço que você está prestando, e aí ela fala, opa, isso aqui está me dando ganho, isso aqui está valendo a pena, eu estou ganhando dinheiro, enquanto eu estiver pagando aquele cara, ele está me dando retorno, então está valendo a pena, ele está me ajudando a administrar meu negócio, ele tá dando dicas empresariais, ele está dando estratégias de marketing, ele está estruturando meu comercial, tem várias coisas que você pode fazer, e aí essa prestação de serviço faz você ganhar todos os meses, de fato você ganha com recorrência, o cliente te paga lá 2, 3, às vezes até 5 mil reais mensais, todos os meses, para você fazer a prestação de serviço para ele. Obviamente, a gente tem uma questão no B2B, que é a margem de lucro. A margem de lucro do B2B é um pouco mais comprometida, porque conforme tu escala, tu precisa de mais braço. Então, quanto mais prestação de serviço e mais braço você precisa, mais você tem que dividir a fatia do bolo, né? Então, basicamente, existem esses dois tipos de produtos. E aí, obviamente, eu comecei trabalhando no mais fácil, né? Que era mentorias. Então, eu fechei uma parceria com um cara lá de Minas Gerais, né? E esse cara já tinha mais de 100 mil seguidores na época. Na época, as pessoas não entendiam muito bem sobre marketing digital. Muitas pessoas não tinham conhecimento na área. E ele já vendia curso a rodo. Ele já estava ficando bem rico mesmo. E só que detalhe, né? Na época, a gente investia aí 4 mil reais na semana em tráfego pago, né? Alguém aqui conhece tráfego pago? Acho que a maioria, né? Conhece? Show? Então, basicamente, tráfego pago é uma ferramenta que a gente monta lá na MetaAds, né? A gente aplica o tráfego. O que seria o tráfego? É o trânsito, né, que está acontecendo. E a gente joga um criativo, né, um vídeo nosso, onde a gente vai vitrinar, vai fazer uma vitrine digital do nosso produto. Então, quando vocês estão lá scrollando, lá, passando lá o celular de vocês, do nada aparece uma propaganda, bem-vindo ao mundo. Isso aí é a gente investindo em propaganda para fazer com que a pessoa caia na propaganda mesmo, né? E detalhe, a gente faz isso intencional. Por quê? Porque você só vai comprar aquilo que te chama atenção. Então a gente percebeu que no mercado digital, um dos grandes jogos que existiam era o jogo da atenção. Quanto mais atenção e mais tempo de tela você tem acompanhando alguém, maior a chance de você comprar algo dela, porque mais você confia no que ela faz. Então, basicamente, a gente montou essa estrutura e a gente vendia no X1. O que é X1? X1 é basicamente 1 a 1 no WhatsApp. Então, ficava uma pessoa lá que a gente contratava, ela ficava sentada em casa no computador só conversando com as outras no WhatsApp e conversando e mostrando o produto e mostrando cases de sucesso, pessoas que compraram o produto, e fazia isso em alta intensidade. E ela conversava com muitas pessoas mesmo. Era papo de conversar com mais de 180, 200, 300 pessoas por dia, sabe? Então, poxa, fazer isso de casa já é uma maravilha. Você já está num home office, um cafezinho, né? Tudo no teu conforto. No frio você joga uma mantinha em cima das pernas e fica ganhando dinheiro. Então, de fato, a gente vendia os produtos aí na faixa de 197, 297, 497. Tá? Esses produtos eles eram vendidos justamente na intenção de motivar outras pessoas a entender mais sobre o mercado, e de fato o cara tinha uma entrega bem bacana, então eu via que fazia sentido. E ele de fato fazia um acompanhamento muito legal, em grupo e também individual. E aí, obviamente, a gente estava batendo ali perto dos 10, 15 mil reais em vendas na semana, e aí se repetiu o ciclo, né? Então, basicamente, a gente investia 4 mil reais na semana em ads e voltava ali 10, 15 mil reais. Então, a gente percebeu que aquilo ali era o quê? Uma máquina de vendas. A gente estava o tempo todo fazendo aquele negócio girar. A gente estava investindo 4 e voltando 10, investindo 4 e voltava 12, investia 4 e voltava 15. E aí a gente começou a ter um custo do nosso empreendimento e começou a ter o lucro, começou a ter o ganho, né? Então, obviamente, isso aqui é basicamente o processo que a gente estava passando ali daquela empresa, né? E aí, normalmente, a operação ela necessitava bater ROI 3 por 3 meses consecutivos para poder estabilizar o fluxo de caixa, e aí depois disso a gente conseguia ter margem de escala. Então, o que eu estou querendo dizer aqui?
Basicamente, o empreendimento ele precisava bater um retorno sobre investimento que era 3 vezes mais elevado do que a gente investia durante 3 meses consecutivos, porque aí a gente conseguia gerar uma previsibilidade, a gente não gastava esse dinheiro, a gente juntava esse dinheiro, colocava ele no caixa e depois a gente já sabia que se qualquer coisa acontecesse, a gente conseguia pagar os funcionários, conseguia pagar todo mundo, conseguia pagar o investimento em publicidade, propaganda, etc. Então, com isso, a gente conseguia se arriscar mais. E para que se arriscar mais? Para a gente tentar bater um ROI 5, a gente chegou a bater ROI 10, pessoal. A cada R$1.000 investido, voltar R$10.000. Então, assim, é impressionante, porque a gente conseguiu bater mais de R$100.000 vendidos tranquilamente. Se não me engano, esse produto a gente bateu ao todo mais de 300k. Foi um valor bem específico. E aí, obviamente, depois disso, eu percebi uma grande sacada que mudou completamente o rumo desse negócio. A gente já estava fazendo um dinheiro relativo, legal, só que basicamente eu apliquei numa operação, um conjunto com a equipe, uma questão de ofertas high ticket, né? Muitas pessoas devem conhecer isso hoje, mas na época não era tão falado, ninguém conhecia na época. E a gente percebeu que se mudasse o sistema que a gente vende e mudar o sistema que a gente entrega o produto, a gente conseguiria gerar mais valor, a maior a percepção do cliente sobre o nosso produto, e por conta disso, a gente conseguiria cobrar mais caro por esse produto, e as pessoas pagariam, entendeu? E aí, obviamente, a gente conseguiu perceber que daria para fazer tudo isso, fazer todo esse esquema, sem investir em tráfego pago. Aí tu falou, não, você tá doido. Você tá doido, o que você tá falando? Você tá falando que você vai cobrar mais caro, você vai mudar a tua entrega, vai mudar o jeito que você vende e ainda por cima você vai deixar de investir em anúncio? Quer dizer, então aqueles 4 mil por semana que a gente investia, não existe mais. O nosso CAC, que é o custo por aquisição de cliente, diminuiu para 0. Por quê? Porque a gente começou a investir o nosso tempo em conteúdo orgânico, né? Para vocês terem uma noção, hoje mesmo tem um filmmaker aqui que está fazendo esse trabalho de conteúdo orgânico. Ele ajuda várias empresas, de fato, a fazer isso, entendeu? E a montar um CAC 0 para conseguir aquisitar clientes. Por que eu digo CAC 0? Porque o conteúdo orgânico, ele é como se você conseguisse impulsionar para muitas pessoas aquela panfletagem, digamos assim. E, claro, vai ter pessoas interessadas e outras não. Mas o importante é aquelas que se interessam. Aquelas pessoas que se interessam, elas entram no topo do funil. A gente vai falar mais sobre funis depois, tá? E aí, basicamente, aplicando essa estrutura, essa remodelagem do processo, a gente conseguiu faturar no primeiro mês R$76 mil. Só que a margem de lucro era enorme, porque o nosso custo era praticamente 0. Né? Se você fosse colocar o custo, era luz, computador, ficar em casa, comer, né? Então, basicamente, o lucro era muito alto porque o nosso custo estava muito baixo. Então, a gente conseguiu reduzir os custos e remodelar a estratégia. E aí, obviamente, depois disso, eu apresentei isso abertamente no Instagram, né? E acabou que outras empresas começaram a crescer o olho sobre a minha pessoa. Porque, peraí, quem é que fez isso? Quem é que fez essa modificação? Foi o Lucas. O Lucas entendeu, teve a visão de negócios e remodelou o negócio. Então, é sinal que ele sabe alguma coisa que a minha empresa não sabe. Logo, eu quero o Lucas na minha empresa. É assim que funciona, tá? E aí, obviamente, depois que a gente percebeu, né, como aquisitar os clientes, aquecer e tudo mais, eles já estavam, querendo não, pagando mais caro, e a gente conseguia melhorar até o LTV, porque depois a gente melhorou as implementações internas, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer? Hoje, um lead, um cliente, ele basicamente custa um preço. Normalmente, ele vai custar alguma coisa para chegar até você. Se for por indicação, vai custar menos. Mas, de qualquer forma, de algum jeito, esse lead ele custa alguma coisa, né? Pode ser metrificado na maioria das vezes, mas basicamente a gente percebeu que o custo por aquisição de cliente estava aumentando mês a mês. Todos os meses a gente acabava tendo que pagar um pouco a mais para conseguir aquele cliente, mas a gente vendia o produto pelo mesmo preço. Então a gente percebeu que um dos segredos é melhorar o nosso lifetime value. O que é o lifetime value? É o lucro que você vai ter na recorrência daquele cliente. Então a gente conseguia misturar as mentorias, onde você cobra um valor muito caro na entrada, e a pessoa entra, e mesmo assim depois ela ainda tem mais produtos para comprar. Então a gente começou a perceber que existia assim como você entregar soluções para pessoas, porque elas têm mais problemas, simples assim. E quanto mais soluções a gente entregava dentro da nossa base de clientes, mais o cliente comprava 2, 3, 4, 5, 10 vezes da gente. Então a gente conseguia vender, no caso, para o mesmo cliente 2, 3 vezes. E isso faz com uma questão assim muito boa, porque o cliente que ele abriu a carteira uma vez, ele abre 2 vezes, porque ele confia na tua entrega, ele confia no que você está fazendo. Então, quando você entrega uma solução 2 vezes para a mesma pessoa, ela compra 2 vezes.
tá? E aí, obviamente, a gente conseguiu melhorar muito o fluxo de caixa da empresa e ter bons ganhos. E aí, depois disso, eu fui para um outro empreendimento, onde de fato era um escritório presencial. Vocês conhecem a Pedra Branca? Conhece? Então, eu trabalhei ali no Office Green, na Pedra Branca, era 2 escritórios, no 7º e no 9º andar. Né, eles me chamaram para trabalhar no Office Green, que ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou tentar explicar. Basicamente, eu comecei a ser visado por essas empresas, como eu estava falando, né, e depois disso, meu conhecimento começou a valer um pouco mais. Então, de fato, as empresas queriam entender como é que o Lucas faz para um outro empreendimento ter aqueles ganhos. E aí eu entrei numa outra empresa, onde o produto era diferente, mas sendo sincero, pouco importa o produto. A gente só vai ter que remodelar o produto com base no que o cliente precisa. Então, vou dar um exemplo muito simples, né? Se a pessoa está com uma dor no joelho, a gente sabe que ela é um público-alvo de uma pessoa que trata dores crônicas. Simples assim. Então, o produto aqui não é o segredo. O segredo está justamente em entender como vender para essa pessoa. Qual é o tipo de oferta que essa pessoa paga. E aí, depois disso, você consegue deslanchar. Então, basicamente, eu não posso falar o nome da empresa por questões de sigilo, contractuais e tudo mais, mas a gente conseguiu bater valores específicos, né? A gente conseguiu, em larga escala, alcançar mais de 200 mil em 20 dias e depois ajustar a oferta e produto. A gente contratou mais pessoas, aumentou os braços, a gente percebeu que o gargalo estava no operacional, porque era só eu trabalhando com as vendas, e aí depois disso a gente contratou mais pessoas, treinei essa equipe comercial, montei processos e estrutura dentro da empresa e a gente conseguiu alcançar um resultado aí de R$500 mil faturados para mais, eu não posso falar o valor exato, em apenas uma noite. Então imagina, em uma simples noite, enquanto vocês estavam aqui na faculdade, tinha um cara maluco num escritório a 1h da madrugada, comendo pizza, tomando energético, fazendo R$500 mil. Essa é a verdade. E obviamente a gente conseguiu bater como um todo, depois fazendo a recuperação de carrinhos e tudo mais, ao longo de 3 noites, R$650 mil para mais. E, foi um momento muito, muito louco, assim, não vou mentir. A satisfação de fazer isso para uma empresa foi muito grande. Porque é um resultado muito expressivo. E a gente trabalha muito com negociações. Então, entendam, se eu consigo agregar valor para uma empresa ao ponto de gerar R$300 mil, eu mereço uma fatia desse bolo. E aí cabe a mim ser um bom negociador para ver quanto que eu consigo retirar dessa porcentagem. Claro que hoje as empresas elas têm limitações de quanto elas vão querer te pagar, os empresários eles sabem quanto vale de fato, mas eles também muitas vezes não conseguem fazer tudo sem você. E cabe a você também entender isso. Então, aqui nesse empreendimento, eu consegui extrair mais de 10% dos ganhos. Poxa, Lucas, até que é bem relevante. Então, basicamente, aqui nessa questão aqui, nesse empreendimento, muita coisa teve que acontecer, tá? Esses resultados aqui não caem do céu. Não pensem que foi fácil, muito pelo contrário, a gente teve que trabalhar muito. Tinha vários dias que eu entrava no escritório 7, 8 horas da manhã, eu saía meia-noite, 1h da madrugada. Então, de fato, tem que fazer acontecer, né? Nada cai do céu. E aí, obviamente, depois eu tive uma proposta num ramo B2B, de prestação de serviços, né? Um cara aí do mercado que mora aqui na região, ele me chamou para um empreendimento, onde o empreendimento dele se chamava Lions, e ele precisava de uma reestruturação comercial e também uma reestruturação dos processos internos. Ele comentou comigo que a folha de pagamento dele estava muito alta, né? E que ele pagava muito, desembolsava muito dinheiro, mas ele não estava vendo o dinheiro voltar. Isso é um problema muito grave que muitos empresários passam depois de 3, 4, 5 anos empreendendo, porque às vezes o que ele está fazendo funcionava na época e depois para de funcionar. E aí a pessoa precisa se readaptar ao mercado porque as pessoas mudam. E se as pessoas mudam, você tem que mudar a maneira com que você oferta, você vende, você estrutura as coisas. E aí, obviamente, eu cheguei na cadeira de head comercial da empresa, né, onde eu percebi um problema muito grave. Né? E aí depois, qual foi a análise que eu fiz? Né? Os funcionários lá eles estavam sem intensidade real de trabalho e basicamente eles não tinham interesse em melhorar. Então eu ofertava para eles fazer treinamentos, acompanhamentos, de fato falava, vem aqui que eu vou te ensinar, e as pessoas mesmo assim não se mostravam interessadas em melhorar. E aí obviamente quando isso acontece, né, com uma folha de pagamento alta, a gente só tem uma opção, demitir. Não tem como negar. As pessoas acham feio a demissão, mas lá no fundo a demissão ela é algo ocasional, sabe? Eu acho que quando eu fui head comercial, eu percebi que eu não demito ninguém. E eu não sou a pessoa responsável por demitir de fato. Eu sou a pessoa que estou mostrando um espelhamento do que ela está fazendo, sabe? Então, por exemplo, olha, você não está nos trazendo um retorno específico com base no que você ganha. Se você não está, pelo menos, se pagando ou não está nos trazendo lucro, para nós como empresa não interessa. E essa é a realidade do capitalismo, sabe? Então, de fato, eu tive que demitir algumas pessoas, foram todo 9 pessoas que foram demitidas.
E, obviamente, a gente reduziu mais de 60 mil reais em folha de pagamento. Então, todos os meses reduziu bastante a folha. E aí, sim, a gente percebeu outros problemas. Eu percebi que tinha um custo muito elevado pelo lead, né? Ele custava muito caro para ele aquisitar um cliente, de fato, para dentro da empresa. E, não menos importante, ele tinha um problema no funil comercial, né? O funil dele era um funil um pouco mais desatualizado, onde, de fato, as pessoas elas não estavam mais interessadas por aquele tipo de funil. E aí, obviamente, eu tive que remodelar tudo, literalmente tudo. Então, porque, por exemplo, se o problema dele está na aquisição do cliente, muitas vezes tem que entender até mesmo se esse cliente faz sentido ou se esse cliente realmente acredita no que ele está entregando. E aí eu remodelei toda a comunicação para ele trabalhar com integradores solares. Pessoas que vendem, né, placa solar, né, empresas que vendem placa solar, elas precisam, a todo momento, estar vendendo placa solar para pessoas que têm casas que querem economizar na conta de luz. Então, por exemplo, aqui mesmo nós estamos pagando uma conta de luz nesse exato momento, sem perceber, né? E basicamente a gente tem aqui uma questão de que as placas solares, elas são uma boa resolução, né? Hoje, se você implementar aí uma placa solar na faixa de 20 mil reais, em menos de 2, 3 anos ela vai se pagar e depois disso você não vai mais pagar aquela conta de luz. Então você vai ter ali um ganho sobre o investimento a partir dali. E aí a gente percebeu que existia uma alta demanda também na parte off-grid. O que é off-grid? É uma implementação com baterias que são feitas em sítios, setores rurais, que as pessoas muitas vezes mal têm acesso à eletricidade, pessoal. E por conta de não ter acesso à eletricidade, eles também não têm acesso ao Wi-Fi. Então, assim, é complicado, mas de fato essas pessoas precisam dessa entrega. É algo que realmente afeta a sociedade e a gente pode melhorar o mundo, sabe? E aí, de fato, eu pautei toda a entrega da empresa dele para integradores solares, onde ele vai se comunicar com o público-alvo e vai fechar as vendas diretamente entre business to business, né? Ele, como empresário, ele fecha a venda com outro empresário que é integrador solar e ajuda esse integrador solar a vender mais placa solar para seus clientes finais, certo? E aí, obviamente, eu tive que remodelar tudo. Então, depois de mudar o público-alvo e a marca, a gente teve que remodelar toda a estrutura de funil, né? E aí, depois de ter ali um caixa já respirando, a gente conseguiu passar de 120 mil reais faturados, né? E aí, como é um produto de recorrência, as pessoas fecham pacotes de 6 meses, 1 ano. Eu mesmo cheguei a fechar em negociação, uma negociação de 38 mil reais, que era um pacote anual. Né, a pessoa estava interessada em fazer um pacote anual ali, teve uma entrega relativa a isso. Então, detalhe, isso aqui realmente funciona, tá? Não é loucura da minha cabeça. Isso aqui realmente paga as contas de casa e dá para viver disso, tá? Dá para trabalhar com isso. Aí, obviamente, depois eu montei minha mentoria própria, então resolvi dar a cara a tapa, porque eu percebi que eu era uma pessoa muito low profile, né? Provavelmente 99,9% das pessoas aqui nem me conhecia até eu vir dar essa palestra. E, sinceramente, isso tem uma coisa que eu aprendi, é que se a gente não compartilhar, a gente também está errado, sabe? Eu acho que seria muito egoísmo da minha parte eu ter absorvido todo esse conhecimento e não querer nem compartilhar uma lasquinha com vocês. Isso realmente é algo muito egoísta. E aí, obviamente, a gente sempre tem pontos para melhorar, né? Desde o grande ao pequeno, né? Então, para mim, hoje já é uma baita evolução estar falando com vocês abertamente sobre todos os empreendimentos que eu atuei, coisas do tipo. E aí, depois, a ideia realmente foi gerar uma estabilidade maior, porque hoje, se você é empresário, você precisa aumentar suas frentes de negócio, né? E, claro, sem perder a qualidade. Então, para isso, é necessário aumentar braços e processos. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu abri uma mentoria própria. Essa mentoria, ela ensina as pessoas a entrar no ramo comercial digital. Eu pego essa pessoa, treino ela e já coloco ela para trabalhar numa empresa. Então, as empresas, elas gostam muito de mim, porque eu consigo trazer novos funcionários para elas. Basicamente é isso. E aí eu ganho mais no empresário, mas eu também cobro um valorzinho ali, etc., dos clientes. Mas eu não posso falar isso abertamente aqui. Então, basicamente, depois de passar por diversas empresas, eu aprendi bastante sobre funis, né? E se tem algumas coisas que eu posso indicar para vocês entenderem mais sobre funis de vendas, são 3 dicas. Então, a primeira, seja um bom comprador. Quem aqui gosta de comprar? Boa. Tem muita gente que gosta de comprar, mas odeia vendedores, né? E para você comprar algo, normalmente você passa por um vendedor muito chato. Então, sejam os bons compradores, porque quanto mais você passar por motivos de compra, locais de compra, você vai entender como funciona o funil daquela pessoa. Se você quer aprender sobre funis de vendas, você precisa apenas passar pelo funil. Eu sei que parece tosco isso, mas é real. E detalhe, todo funil ele precisa ter um começo, um meio e um fim. E para conduzir esse cliente de uma maneira metrificada. Gente, olha só que loucura. Essa questão aqui, ó, é o problema de muito empresário até hoje, tá? E vocês estão se formando em administração. Olha só,
Vocês vão começar a perceber o porquê que eu estou aqui explicando isso para vocês. Mas metrificar um negócio não é nada fácil. E vocês estão se formando em administração. Gente, vocês têm a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão. Por quê? Porque aquela empresa que eu trabalhei, que estava passando de R$500 mil no mês, ela não tinha tudo metrificado. Claro, ela conseguia analisar dados. Isso é muito importante. Mas eu garanto para vocês que não tinha tudo metrificado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existe sim uma oportunidade de vocês trabalharem administrando, analisando dados, analisando informações, aquisitando dados e conseguir gerar mais valor para essa empresa. Porque a única coisa que vocês precisam fazer é analisar dados e resolver gargalos. Toda vez que vocês resolvem um gargalo numa empresa, vocês ganham dinheiro com isso. É assim que funciona o jogo. E claro que todo funil necessita de um topo e uma porcentagem de conversão em cada etapa dele. Então, basicamente, é assim que a gente encontra todos os gargalos operacionais, tá? Bom, aí eu resolvi tirar aqui 2 funis para vocês visualizarem melhor, né? Para entender melhor. Então, vamos começar a trabalhar com esse da direita aqui. Esse aqui é um funil que a gente tem o topo do funil. O que é o topo do funil? É todo o público que pode comprar o seu produto. Vamos dar um exemplo de produto? Vamos supor, uma moto, que você tem uma loja de motos e você quer vender moto. Qual que é o seu público topo de funil, seu 100%. Normalmente é todas as pessoas que têm carteira de motorista e querem dirigir uma moto. Normalmente é isso. Claro que tem pessoas que não têm carteira e compram, mas a gente vai tirar elas daqui por questão formal. Então, o teu topo de funil é, de fato, vender para pessoas que já têm moto, têm carteira de motorista. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pesquisar. Pô, quantas pessoas na minha região, de fato, andam de moto? Pô, quantas pessoas na minha região têm interesse em trocar de moto? De quanto em quanto tempo leva para uma pessoa pegar uma moto usada e trocar por uma nova? E o que motiva ela a fazer isso e por que a minha poderia ser a melhor moto para entregar? Então, quando vocês entendem o topo de funil, o topo do seu público, vocês começam a entender muito bem quais são as outras etapas do funil. Então, vamos lá. Depois disso, você tem um público conhecido. Esse público conhecido, o que é? Nada mais é do que o público que gera consciência sobre a sua marca. Porque a sua marca ela não consegue impactar 100% que nem um monopólio. Né? Até mesmo a Coca-Cola, gente, ela deixa de vender quando alguém pega uma Fanta, um Guaraná, uma Pepsi. Não tem como negar. Então, assim, a ideia é você entender que o funil ele precisa ser assim. De fato, você vai ter o 100%, que é o topo, e você vai ter uma porcentagem de pessoas que estão no nível de consciência. Depois disso, a gente vai para a parte de prospectos. O que é os prospectos? São pessoas que o próprio vendedor, o teu braço operacional, conseguiu chegar e se conectar até ele. Quando esse braço consegue se conectar até ele, uma porcentagem do que o vendedor atende, ele consegue de fato converter em vendas. Ele de fato consegue converter em din-din, cash. Então, depois disso, a gente vai ter oportunidades geradas de vendas e depois disso, dentro das oportunidades geradas de vendas, a gente vai ter de fato os clientes da sua empresa. Então, olha só que legal. Só 2% do seu público total aqui foi realmente venda. Percebem que se 100% do meu topo de funil por exemplo, algo muito nichado, que só tem 10 empresas no Brasil, teu 2% é 0,2 empresa. Existe 0,2 venda, pessoal? Não tem. Não tem. Você está com 0 vendas. Então, você precisa aprender que, para fazer uma análise de mercado, fazer uma análise de potencial de negócio, você precisa entender com qual tipo de público tu está se relacionando. Porque aí sim você consegue entender quanto que a sua entrega consegue resolver o problema de alguém e, de fato, quanto que você vai ter de prospecção através dos braços. E aí, depois disso, você sabe quanto que você vai vender. Né? É só melhorando o processo. E aí, claro, aqui você vai brincar bastante, tá? Isso aqui é a brincadeira de todo dia. É você analisar os números, você analisar os gargalos e você ver, ó, isso aqui está resolvendo, mas aqui lá eu estou com um problema, vou lá resolver aquele problema e assim por diante. E aqui é o segundo funil, método EIDA. Vocês já ouviram falar sobre o método EIDA? Alguém já ouviu falar? Não? Tá, isso é um bom sinal, é sinal que eu estou entregando algo bem valioso. Então vamos lá. O topo de funil aqui é a etapa de atenção. Então, de fato, hoje é onde o consumidor descobre sobre o seu produto, tá? Depois disso, a gente tem a etapa de interesse, que é quando o cliente ele começa a perceber, opa, peraí, o teu produto é interessante para mim, é de fato o que eu estou precisando. Depois disso, a gente vai para a parte de geração de desejo. A pessoa ela começa a gerar consciência sobre o problema que ela tem e ela começa a desejar de fato o teu produto. Quando ela deseja o teu produto, na cabeça dela faz sentido investir o dinheiro dela naquilo. E aí sim, de fato, você vai para a parte de ação, onde você chama esse cliente até você e você fecha de fato as vendas. Se vocês conseguirem entender como aplicar o método EIDA em qualquer tipo de empresa, vocês conseguem dominar o jogo. É assim que funciona. Então, vim aqui explicar um pouco mais sobre essas funções.
Vocês conhecem algumas dessas funções? Alguém consegue listá-las para mim ou dizer qual vocês conhecem? Podem falar à vontade, tá, pessoal? Não tem vergonha, não. Aqui eu sou bem relax mesmo, bem descontraído. Alguém aqui quer falar o que conhece sobre alguma dessas profissões ou conhece alguma? Vamos lá, eu vou falar elas para você porque pode estar muito pequeno, né? A gente tem gestor de tráfego pago, SDR, BDR, Closer, Custom Success, Copywriter, Social Media, Filmmaker, Programadores, Gestores de Projetos, Analistas, RH e Financeiro. Quantas dessas vocês conhecem? Levanta assim nos dedos para eu ver. 5, 4, 6. Mais alguém? Ó, conhece bastante, boa. Então, basicamente, pessoal, vou explicar bem resumido, bem rápido cada uma delas. SDR é uma pessoa responsável por fazer a condução do lead após ele cair do tráfego pago. Gestor de tráfego pago, ele tem que gerenciar as campanhas de anúncios para que a propaganda de fato alcance alguém. BDR ele é responsável por fazer uma prospecção fria. Ele liga para você, ele te liga e ele pergunta se você tem real interesse pelo produto. Normalmente eles têm listas prontas já de pessoas voltadas ao negócio para não ligar para qualquer pessoa também, né? Depois disso, a gente tem o Closer. Closer é a minha especialidade. Hoje eu trabalho muito na área de Closer. Eu sou um negociador profissional. Eu entro numa videochamada e em 1 hora e meia eu consigo extrair qualquer tipo de venda. Normalmente negociações de 30, 40 mil reais e eu retiro 3, 4 mil reais limpo no dia. Só fazendo essa profissão. Customer Success é basicamente você cuidar do sucesso do cliente. É você analisar quantas pessoas compraram seu produto ou aquisitaram a sua entrega e, de fato, elas estão gostando daquilo, né? Então, por exemplo, quantas pessoas, passam por uma loja de motos elétricas, motorizadas, e compra aquela motinha elétrica, mas será que chegou alguém perguntando se você realmente gostou daquela motinha elétrica, se pode indicar outros clientes? Então, de fato, tem muitos braços que não são metrificados e as empresas não usam hoje. E são falhas mesmo. Copywriter é uma pessoa totalmente voltada a criar ofertas e descrições chamativas, né? Hoje isso aqui já dá para ser utilizado com IA, mas mesmo assim a IA não é tão boa, tá? Existem muitos copywriters bons no mercado ainda. Social Media. Bom, Social Media aqui, ó. Mas ele cuida bastante da parte de postagens, né? E ele também é filmmaker, por exemplo. Ele também faz essa parte de filmagens. Então, para que ele está fazendo isso? Obviamente, depois eu posso pegar esse conteúdo e postar nas redes sociais. Isso vai me gerar engajamento, credibilidade, reputação, branding e assim por diante. Além disso, programadores. Programadores são essenciais, pessoal. Se você quer vender uma SaaS, por exemplo, uma ferramenta que as pessoas utilizam para poder metrificar negócios, elas têm que botar isso em algum lugar. Elas têm que ter uma ferramenta para ela poder analisar o que ela está fazendo. E muitas vezes um programador tem que entrar lá e programar, ou ele tem que contratar várias inteligências artificiais, que hoje já é possível, e essas IAs mesmo fazer a programação do site ou da estrutura para a pessoa poder analisar os dados. Depois disso, analista, né, obviamente já diz o que faz. O RH, querendo ou não, é mais nessa parte de contratação, né? Hoje as empresas de sucesso, elas têm que ter um lema: demita rápido e contrate lento, né? Então, basicamente, você vai pegar uma pessoa, você vai analisar se ela está dando resultado. Não está dando resultado para a minha empresa, está custando muito caro, eu vou demitir. Mas você tem que contratar lento. Você tem que saber com quem você vai colocar para dentro. Porque se você colocar qualquer pessoa para dentro o tempo todo, é sinal que o seu trabalho é muito braçal ou que qualquer pessoa poderia fazer. E quanto mais inteligente é o trabalho, mais você tem que analisar aquela pessoa, se ela é realmente qualificada para o trabalho. E o financeiro. Obviamente, financeiro aqui, muitos de vocês provavelmente vão gostar de atuar na área, né? Não sei, acredito que sim. E, de fato, é analisar como é que está a estrutura da pessoa, quanto que ela está ganhando, quanto que entrou no mês, como que vocês vão fazer os pagamentos de contas, folha de pagamento, Confins, enfim, ICMS e assim por diante. Tem várias questões de logística, né? Então, são vários quesitos. E hoje toda empresa precisa, tá? O empresário mesmo, o cabeça, ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas ele precisa de um especialista em cada ramo para tratar daquilo com mais especificidade. Então, basicamente, eu quis trazer aqui também para vocês, oportunidades. Vale a pena? Vale a pena realmente estar fazendo essa faculdade? Vale, pessoal, vale, tá? Por que vale a pena? Vamos lá. Hoje a gente tem algumas problemáticas aqui no Brasil, que eu vou trazer elas para vocês, e vocês vão perceber como é valioso vocês estudarem. Hoje o poder de compra do brasileiro médio, ele já está mais comprometido. Tá? Isso é uma questão de inflação, imprimir dinheiro e assim por diante. Depois disso, a gente tem a questão de que nós nunca tivemos acesso à informação com tanta facilidade quanto a gente tem hoje. A real é que informação aqui todo mundo tem, só que você escolhe o que você está consumindo. Você todos os dias escolhe o que você consome. Se vai ser gatinhos fofinhos, que eu adoro, ou se vai ser, sei lá, conteúdos de empreendedorismo. E
Por exemplo, hoje temos pessoas entregando tudo meia boca, né? Então, de fato, a concorrência ela é fraca. As pessoas elas não trabalham tão bem, tá? A maioria é meia boca. E se você sabe que a maioria está entregando meia boca, é só você ser um bom profissional que todo mundo vai te querer, tá? Detalhe, a taxa de natalidade do Brasil hoje é 1,57, tá? Por filho, no caso do casal, né? Então, isso vai gerar um problema muito grave no futuro. O que eu quero dizer com isso? A cada 2 pessoas que tem aqui na Terra, a gente tá nascendo 1,5, vamos dizer assim, né? Pela taxa de natalidade. Então, assim, vai começar a faltar o quê? Braço operacional. Vai começar a faltar pessoas para trabalhar no operacional. E quanto menos pessoas trabalham no operacional, mais otimizado precisa ser a equipe. E quanto mais otimizada ela precisa ser, mais métricas têm que ser analisadas, mais performance tem que ser aplicada e mais análise de dados tem que ser feita. Então, um administrador, ele cuida muito disso. Ele cuida de fato em entender as métricas e conseguir resolver as questões, tá? Depois disso, a questão da informação, né? É um conhecimento que muda o cenário de qualquer pessoa, né? Hoje eu falo que se você tem informação, você consegue mudar o jogo sem R$1 no bolso. E é real isso, tá? E, obviamente, vocês se qualificarem, né? Quanto mais vocês se qualificam, por exemplo, isso aqui é um método de qualificação de vocês. Quanto mais vocês se qualificam, mais necessários vocês serão para os mercados e sempre vão ser. Tá? Então, quanto mais vocês dominam o poder, mais dinheiro cai na sua mão. É assim que funciona. E, obviamente, saber mostrar esses resultados com impacto. Né? Eu diria que saber vender e saber se vender é algo que todo mundo deveria saber fazer. Porque se você não sabe se vender, dificilmente outra pessoa vai comprar você. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, eu sou uma pessoa que eu tenho a solução do planeta Terra guardada no meu bolso, aqui guardada aqui no cantinho. Mas se ninguém ficar sabendo, adianta de quê? De nada. Não adianta de nada. Então você tem que saber se vender e tem que saber vender. Para que vocês consigam alcançar mais pessoas e falar mais da profissão de vocês. Quanto mais vocês falarem que vocês são bons administradores, quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês se profissionalizarem na área, mais vocês vão alcançar grandes empresários que vão ter interesse em contratar vocês e colocar vocês nas empresas. E isso é muito interessante, tá? Então, vamos lá. Basicamente, quero trabalhar com isso, mas estou no ramo da administração. Tem algumas dicas? Cara, sobrevive quem pensa, tá? A real é essa. Você tem que ser um cara analítico, você tem que visualizar o problema, tem que antecipar problemas, tem que mostrar para a pessoa certa, na hora certa, a solução e o resultado esperado. Então, aprende a negociar, aprende a trabalhar com equity. O que é equity, pessoal? Alguém aqui sabe o que é equity? Levanta a mão. Não? Beleza? Vamos lá. Equity nada mais é do que você trabalhar por uma porcentagem de resultados que você vai entregar para o seu ponderado. Então, por exemplo, eu vou chegar para uma empresa e eu vou chegar e dizer, olha, eu entendo de logística, eu entendo de administração e eu sei que se eu mexer nisso aqui, você vai ter mais 3 milhões no seu bolso todos os meses. Mas detalhe, eu quero 1 milhão. Aí o cara vai ponderar. Opa, esse cara sabe de alguma coisa que eu não sei. Mas ele também não vai me falar. Se ele me falar, acabou a brincadeira. Então, de fato, vocês têm que entender sobre equity. Por quê? Porque quanto mais valor vocês geram para os outros, mais as pessoas te pagam. E é assim que funciona. E, claro, conseguir vender essa ideia para a pessoa, né? Não, nada cai do céu. Então, assim, vocês vão ser muito requisitados em cargos de gerência, de alto valor, principalmente no ramo da administração e equipes táticas e estratégicas. O que são equipes táticas e estratégicas, pessoal? Vamos lá, dentro de uma empresa existem 3 estruturas. O operacional, que é o braço operacional da sua empresa, o tático, que comanda e coordena o operacional, e o estratégico. O estratégico analisa o que o tático está trazendo de resultados com base no que o operacional está fazendo. Então é assim que funciona e é assim que faz todas as informações centralizarem na cabeça do CEO. O CEO da empresa, o dono da empresa, ele só consegue entender o que está acontecendo porque ele está analisando o tempo todo o tático e ele está analisando o tempo todo o que está acontecendo no operacional. Né? E se vocês lerem livros, tem muitos livros bons, por exemplo, Poder do Hábito. O Poder do Hábito ele fala que existia um problema numa empresa e, de fato, o problema estava muito relacionado a acidentes. As pessoas estavam sofrendo muitos acidentes industriais dentro da empresa por uma falta de cultura. As pessoas não estavam usando os EPIs corretos na hora certa. Em detalhe, isso estava causando um problema muito grave. Por quê? A gente acha que esse problema não é financeiro, mas é sim. Porque se uma pessoa se acidenta, você tem que pagar, às vezes, algumas questões, né, burocráticas, enfim. E aí, obviamente, eles implementaram uma cultura, qual que era? Se você vê uma pessoa se acidentando ou que ela não está utilizando EPI, você vai dar um alerta para o gerente na hora e se você fizer isso, você ganha um bônus no final do mês.
Por quê? Porque esse bônus ele é muito pequeno comparado ao que o empresário perderia se a pessoa se acidentasse de verdade. Entendeu? Além do fato de ter que contratar uma nova pessoa, ter que treinar essa pessoa, modelar essa pessoa do jeito que você quer, para ela ficar redonda do jeito que o empresário precisa. Então, eles montaram uma estrutura de bonificação, de fato gerar valor para as pessoas do operacional. Por quê? Porque eles analisaram os dados, eles perceberam que existia esse problema e eles conseguiram levar do tático para o estratégico, e o estratégico tomou essa decisão e realimentou lá no processo operacional. E aí o operacional todo começou a ter menos acidente. Por conta disso, a empresa aumentou a sua produtividade ao longo dos anos. Então, vocês vão ser muito requisitados nessa parte tática e estratégica das empresas. Então, de fato, vocês têm que estudar. Não tem como negar, não tem pra onde correr. É estudar, galera. Tá? E aí você, obviamente, vai receber conforme você produz. É assim que funciona. E aí eu separei aqui a questão de... eu chamo de profissional tesão. O que é o profissional tesão? É um nome engraçado, mas vamos lá. Existe duas barrinhas no T, né? Tem a barrinha lateral e a barrinha reta, né? Para formar uma letra T. Hoje, para você se tornar um profissional tesão, você precisa ter as duas barrinhas o maior possível. O que seria? A lateralidade e a profundidade dessa barrinha. Quanto mais profunda essa barra é, mais você tem hard skills, mais você tem conhecimento técnico. Só que se a sua barra não é lateralizada, você tem um conhecimento técnico muito grande, mas ninguém fica sabendo disso e é muito difícil de você ser contratado. Quanto mais você é lateralizado, mais você tem vários lugares para ir, mas não necessariamente você gera valor. Então você fica pingando em um monte de lugar, mas não ganha de fato o que merece. Entendeu? Então quanto mais vocês forem um profissional tesão, melhor. Por quê? Porque vocês vão conseguir melhorar tanto a parte profissional, hard skills, quanto a parte lateralizada, a soft skills. Quanto mais vocês forem assim, melhor. Tá bom? E, basicamente, existem várias oportunidades. Então, o administrador hoje ele domina processos, pessoas, indicadores, operações, crescimento, né? E exatamente o que as empresas digitais precisam hoje. Hoje, o maior gargalo de uma empresa digital, se vocês querem trabalhar de casa, home office, confortinho, lazer, né? Vocês precisam aprender processos, vocês precisam aprender o que é um CRM, que é um controle de relacionamento com o cliente, vocês precisam aprender o que é de fato gerar um acompanhamento, um direcionamento do negócio estratégico para o empresário, que muitas vezes o empresário ele não vai saber resolver e você sabe resolver por conta do teu conhecimento e é por isso que ele te paga. E também a questão de gestão, né? Então, gestão de todos os processos que vocês puderem imaginar. Vocês podem ir para logística, pode ir para vendas, pode ir para vários ramos, né? Até mesmo a questão de saber gerenciar, fazer a gestão. Então, até as empresas que eu atuei, que faturavam mais de R$500 mil no mês, elas têm falhas nos processos. E elas realmente têm problema de cultura, têm problema com pessoas, e o problema é que a dificuldade é cada vez maior conforme o tamanho do BO. Então, por exemplo, é mais fácil você resolver o problema de uma empresa que fatura 30 mil no mês do que uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Porque se eles estão faturando isso, é sinal que alguma coisa tem. Já está muito bem aplicado, já está muito redondo, já está trazendo resultado. Então, quanto mais sofisticado é o mercado, mais difícil é você resolver o problema. Porque você tem que entender a problemática. E quanto menos é o faturamento da empresa, quanto menos é o processo, mais fácil é de vocês resolverem. Então, vocês têm que aprender a resolver problema de gente grande e resolver problema de gente pequena. E é assim que funciona o jogo. Então, seja um resolvedor, ganhe por meritocracia, né, de tudo que você produz. Todos os dias as pessoas acordam e tem uma pessoa que agradece pela vida e tem a pessoa que reclama da vida. Todas elas saem de casa. A diferença está justamente na percepção e na visão de tudo que está à sua volta. Olha só que bacana. Os problemas, pessoal, eles existem para todo mundo. Só que existe uma pessoa que ela olha para o problema e fala: ah, não, isso aqui eu nem... Pô, de novo esse problema, cara, que saco. E até a pessoa que olha e fala: pô, eu tenho um problema aqui. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Toda vez que vocês visualizarem um problema, vocês só têm que pensar em uma coisa: o que eu faço para resolver esse problema? Pronto, é assim que funciona, tá? E detalhe, não tenham medo de errar, tá? Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive o meu irmão está nessa situação, gente. Isso aqui é muito real. Meu irmão, ele está lá nos Estados Unidos, em Texas, em Lubbock. Ele faz um estudo muito detalhado, ele está terminando o último ano de doutorado dele. Ele trabalha tentando produzir uma nova fonte de energia renovável para o planeta Terra, que não seja através da eletricidade, que seja através de hidrogênio. E é um problema muito grande, porque se ele resolver isso, a gente está falando de trilhões de reais. Sabe? Ele está há anos tentando, estudando e tudo mais. E vira e mexe ele fala: Lucas,
Eu não sei se eu daria certo fazendo vendas com isso, com aquilo. Mas a real é que você só sabe se você tentar. E aqui, essa questão de não ter medo de errar é justamente isso. Quanto mais inteligente você é, mais você tem medo do fracasso. Olha só que legal, gente. Quanto mais inteligente você é, mais você tem medo do fracasso. Por quê? Porque você se acostumou com as pessoas falando que você é inteligente. Você se acostumou com as pessoas falando que você é bom. Então, ai de mim se eu fizer algo e der errado. Não, gente. Vocês têm que errar. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu bati muito a cabeça. Como é que eu comecei falando? Eu era um jogador de vôlei de praia de 1,70. Entendeu? É assim que funciona. Vocês não podem ter medo de errar, tá? E se vocês errarem, tá tudo bem. A questão é vocês pegarem, analisar isso, analisar esse erro e procurar a solução. Sempre que vocês fizerem isso, vocês vão estar um passo mais perto do caminho certo. Então, basicamente, executar sempre é a melhor opção. Apenas seja analítico e erre o mais rápido possível para acertar com velocidade. E aí, sempre que você acertar, invista pesado nessa solução. Bom, se mentalidade fosse papo de guru, eu não teria resultados, né? Então, eu já cansei de ver pessoas, donos de empresa, tendo gargalos. E, às vezes, o gargalo é estrutural. E o problema, às vezes, está justamente, não é nem no produto, mas sim na própria cabecinha ali do cara que é o dono da empresa. Que ele não aceita aquela ideia inovadora, que ele não aceita mudar, que ele não aceita tentar algo novo, né? E aí você tem que entender que hoje as empresas, para elas diminuírem o erro, elas fazem uma coisa chamada MVP, que é um mínimo viável para poder fazer aquele produto dar certo. É como se você lançasse uma pequena entreguinha para você ver se aquilo ali funciona. Se aquilo ali funcionou, depois você joga no teu principal para botar para rodar e funcionar de verdade. Então, todos os dias que você não está executando, você vai pagar mais caro. Eu gosto muito da lei da plantação, né? A lei do plantio. Tudo que você colhe é porque você plantou, né? Mas todos os dias você tem a opção de não plantar. E se você escolher a opção de não plantar, você meio que já escolheu colher a fome, porque você não vai ter o que comer. Então, lei do plantio, ela é real, apliquem ela todos os dias, tá? E aí eu vou fazer uma dinâmica de execução agora, né, com vocês. Eu queria entender aqui, quem que gosta de dinheiro? Só para eu ver se eu também não estou falando abobrinha, né? Vai que eu estou falando sobre dinheiro com um monte de gente aqui e as pessoas não gostam de dinheiro. Quem gosta de dinheiro? Ó, tem alguns que gostam de dinheiro. Tem alguns. Legal, bacana. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui 1.000 pesos. E eu tô a fim de dar para alguém. Alguém tá afim? Show. Bacana. Tô dando, sério mesmo. Vem aqui pegar. Vem. Bacana. Aí, ó, agora você pega, esse guarda no seu bolso. Anota com uma caneta lá o dia, a data. 10 anos tá valendo mais aqui. Amém. Deus te abençoe. Detalhe, pessoal, por que eu fiz essa dinâmica? A pessoa que eu consideraria a pessoa mais bem-sucedida da sala hoje foi ele. Por quê? Porque ele fez o que a maioria não fez. Ele entrou para execução. Ele entrou para ação. Eu estava aqui com 1.000 pesos na mão. Eu sei que hoje ele sai daqui R$ 3,56 mais rico que todo mundo que está aqui. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Por quê? Porque ele percebeu uma oportunidade e ele agarrou. Então, vou fazer uma pergunta bem estratégica. Alguém gostaria de responder? Não vai passar vergonha não, fica em paz, tá? Alguém gostaria de... Você quer responder? Ah, mas você já brincou, pô? Alguém mais quer brincar? Alguém? Boa. Vamos lá. Você prefere que eu te dê um conselho para ganhar R$1 milhão ou você prefere que eu te dê R$1 milhão agora? Você prefere um conselho de como fazer várias vezes R$1 milhão? Vou te dar um conselho, nunca recuse R$1 milhão. Pô, né, galera? Vamos lá, a oportunidade está ali. Vocês têm que abraçar a oportunidade, vocês têm que correr até a execução. Vocês têm que ter fome, do que vocês querem ganhar, do que vocês querem fazer na vida. Porque quanto mais vocês executarem, mais vocês fazerem ações, mais vocês estão tangibilizando o processo. E quanto mais tangível mais vocês estão perto do dinheiro, tá na continha de vocês. Tá? Eu acho que agora ficou mais palpável para vocês isso, né? Então, assim, todo dia que você não executa, você paga mais caro. Vamos lá. Lembre-se do princípio de Pareto, né? A regra do 80-20. Alguém já ouviu falar sobre esse princípio? Show. Bacana. Então, vamos lá. Como aplicar o princípio? Basicamente, o princípio de Pareto significa assim. 80%
dos seus resultados condiz com 20% das coisas mais importantes. Então vamos lá. Como é que você aplica de fato, na realidade, o princípio de Pareto? Primeira coisa, você vai identificar o objetivo ou o seu problema. Pô, Lucas, meu problema é vendas. Meu problema é vender. Lucas, eu não estou conseguindo vender. Eu criei um bolo de pote, eu quero vender esse bolo de pote para fazer uma renda extra e poder pagar minha faculdade, depois estudar e me formar e ser alguém melhor, e ganhar vida e etc. e realizar meus sonhos. Beleza. Você tem um problema, vendas. Depois disso, você levanta as causas. Liste tudo que contribui para o resultado. Depois de você listar tudo que pode contribuir para você alcançar os resultados, você vai tentar medir o impacto disso na tua vida e associar isso à causa que o resultado é gerado. Depois que você conseguir metrificar isso, entender mais ou menos as medidas, aí você vai para a parte de priorizar. Então você concentra todo o seu tempo e esforço na minoria daquele problema, daquela causa, até o ponto de que aquela causa comece a gerar um valor maior positivo. O que eu estou querendo dizer aqui? Você basicamente tem que aprender a isolar as variáveis. A vida, ela é cheia de variáveis. A gente tem variáveis o tempo todo acontecendo à nossa volta. E a empresa é a mesma coisa. Empresas, elas têm um monte de variáveis. Você precisa aprender a analisar uma variável e ela vai estar misturada com várias outras. Você tem que isolar as variáveis para conseguir testar cada uma delas até ela dar certo. Quando ela dá certo, você mantém ela ali e passa para o próximo. E aí você começa a analisar o outro problema. Aí você isola essa variável de novo, testa, acertou, passa para a próxima. Se você fazer isso com tudo na sua vida, com micro tarefas e resolver uma a uma, eu duvido que vocês não sejam pessoas bem-sucedidas. Duvido. Sério mesmo. Então apliquem o princípio de Pareto na vida de vocês. E lembre-se da regra do plantio. Quem vai para a execução vence. Então entenda, o efeito borboleta, o efeito bola de neve, ele acontece na vida real. Se eu não tivesse dado 2 batidinhas naquele ônibus, se eu não tivesse pedido para o motorista parar, se eu não tivesse ido para um evento de empreendedorismo, se eu não tivesse sido reconhecido por um bilionário capa da Forbes, eu não teria entrado no mercado digital. Se eu não tivesse entrado no mercado digital, hoje eu não ganho o que eu ganho, porque eu trabalho negociando literalmente com empresas todos os dias, tickets acima de 30, 40, 50 mil reais, e eu às vezes ganho 4, 5 mil reais numa venda dessa no dia. Certo? Então, efeito bola de neve é real. Vocês precisam ver oportunidades, caçar oportunidades e abraçar elas. E o pouco de hoje pode virar uma imensidão no futuro. Tenham esperança. Porque no xadrez, o primeiro movimento ele pode gerar outros 30 e poucos movimentos. Mas o 13º movimento do xadrez te possibilita bilhões de oportunidades e opções. Por isso que um computador sempre vence da pessoa, normalmente. Então, basicamente, comece com as ferramentas que você tem. Aí vale a pena para outro momento, não vou conseguir contar agora, mas eu já consegui vender uma pedra na rua por 50 reais. Eu literalmente peguei uma pedra no chão, sério mesmo, peguei a pedra no chão, fui negociar com as pessoas, fazer o troca-troca, né? Troquei a pedra por outro produto, peguei esse produto, troquei por outro produto e assim por diante, até aumentar o valor. E no final troquei esse produto por uma venda e peguei 50 reais. Então dá para vocês ganharem 50 reais com uma pedra no chão. Se qualquer um de vocês tiver interesse em fazer 50 reais agora, tem como. É só questão de saber como fazer. Tá? E obviamente, deixar para amanhã é um veneno sem fim. Acelere o processo. Errar e acertar é no hoje. Tá? Adiantem o processo de vocês. Dinheiro é para ser o seu servo, a ponte para você realizar cada sonho da sua vida. E vocês merecem ser felizes. Então, comprometa-se consigo mesmo, mude a sua vida para sempre. E eu gosto muito dessa frase do Stephen Covey, que é: plante um pensamento, você vai colher uma ação. Plante uma ação, você vai colher um hábito. Plante um hábito, você vai colher um caráter. Plante um caráter e você vai colher um destino. Essa é a minha apresentação de hoje e muito obrigado. Agora, eu vou deixar bem aberto. Quanto tempo a gente tem? Pode pegar uns 10 minutinhos de... 10 minutos? Então, eu quero que vocês perguntem o que vocês quiserem. Sintam-se à vontade, tá bom? Que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês nesses 10 minutos. Só levantar a mão. Dúvidas? Nenhuma? Tranquilo? Tá susto o conhecimento? Ó. Gostou? Valeu. Luca, obrigado aí pela tua palestra. Tá? Muito obrigado. Pela contribuição. Espero que tenha sido extremamente gratificante para os administradores. Pessoal, obrigado pela presença de hoje. Uma ótima noite. Nos vemos aí. Já vou passar a lista de vocês do controle aí da presença. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Tá? Valeu. Tamo junto. Deixa eu passar.
Posso tirar? Estou aqui, né?